Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria ter você aqui nessa manhã. Nós estamos estudando o livro de Marcos. E se você perdeu algum dos capítulos, volta lá para que você possa pegar toda a sequência e entender aquilo que Jesus está fazendo, entender aquilo que Ele quer construir na sua vida, a direção que Ele tem para você. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. E o capítulo 4 começa com a parábola do semeador, uma palavra muito conhecida, onde Jesus vai falar, olha, a palavra é a semente. Às vezes você lança a semente, ela cai no meio do pedregulho. Você lança a semente e vem os animais comem aquela semente. E aí Jesus vai contar toda essa parábola e depois ele vai reunir o seu grupo de discípulos e ele vai explicar o que ele queria dizer. Então no verso 13 ele começa explicando dizendo: vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Verso 14: o semeador semeia a palavra, mas algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si, permanecem com ela por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esse texto nos explica o porquê que muitas pessoas, sabe, elas escutam a palavra e nada acontece na vida delas. Esse texto nos explica por que muitas pessoas tomam algumas decisões, assumem alguns compromissos, mas aquilo não dura por muito tempo. E o texto nos mostra que há algumas coisas atuando para sufocar e matar a semente que é lançada sobre as nossas vidas. A primeira coisa que Jesus diz é que o inimigo, ele está atento a toda e qualquer oportunidade para roubar essa semente, para destruir essa semente. Sabe, quando eu vou fazer alguns aconselhamentos aqui na Primeira Igreja Batista de BH, para algumas pessoas eu digo assim, olha, daqui 12 horas mais ou menos, o inimigo vai começar a semear na sua vida discórdia. E ele vai tentar deturpar tudo o que eu falei, de modo que aqui você entendeu, aqui você falou assim, pastor, obrigado por essa direção, mas daqui 12 horas você vai começar a pensar assim, eu acho que ele me enganou, eu acho que ele disse isso para me ferir, quem ele pensa que é para falar assim comigo, porque já é o modo operante do inimigo, eu já sei que ele trabalha assim, então eu inclusive tenho alertado as pessoas sobre os possíveis ataques que o inimigo fará, e Jesus está dizendo isso aqui, o inimigo está atento, esperando só uma brecha, sabe? E a brecha, para que você entenda, é como a trinca no muro. E aí antigamente as cidades, elas eram todas protegidas por muros. E aí o inimigo, o exército inimigo, quando queria entrar, ele rodava o muro procurando uma trinca, e quando ele achava uma trinca, às vezes ele ficava ali batendo naquela trinca até que ela pudesse crescer, aumentar e ele pudesse passar. Aquilo se chamava então uma brecha, uma trinca grande, aonde ele pudesse passar era uma brecha, e todo o exército passava por aquela brecha. O inimigo fica olhando para você, esperando uma trinca, sabe, aquele pensamento duvidoso, será que ele realmente quer o meu bem? Será que fulano realmente está interessado na minha vida? Uma trinca só, e quando ele encontra essa trinca, ele fica ali batendo nela, até que aquela trinca cresça e se torne uma brecha, então ele vai lá e sufoca a semente, ele mata a semente. Outra coisa que Jesus diz que acontece é que as preocupações, elas têm o poder de sufocar a semente que é lançada. Você está num culto, você está no seu devocional, você está nesse momento, e aí você recebe uma semente, mas você deixa que as preocupações cresçam demais na sua mente, você se alimenta mais das notícias ruins, aí cresce a ansiedade, você fica mais tempo ouvindo coisas ruins do que a palavra de Deus, aí tem um excesso de preocupação na sua vida, e o que acontece? Aquela semente que foi lançada, ela também morre. Outra coisa que pode acontecer na vida do cristão é o engano das riquezas.
Sabe, você está ali firme, perseverando. Mas aí você olha para uma pessoa que está crescendo, prosperando. Você olha para o outro que está, sabe, comentando sobre as suas próprias conquistas. Aí você assiste um YouTube, você vê um filme e daqui a pouco aquele engano da riqueza caiu no seu coração. E agora você vai dedicar todo o seu tempo, todo o seu pensamento, sabe, todos os seus sonhos em conquistar, em ter, em possuir, em acumular. E aí toda semente que foi lançada sobre você, ela é destruída. Deixa eu te perguntar, de tudo isso que eu falei, de tudo isso que eu li, o que você acha que hoje pode estar sufocando a semente que é lançada sobre a sua vida? Porque a Bíblia diz que quando uma semente cai num coração frutífero, essa pessoa ela pode produzir frutos, ou uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Agora, se isso não está acontecendo na sua vida, se não está tendo uma produção de frutos, uma colheita dessa forma, o que é que está sufocando essa semente que está sendo lançada todos os dias na sua vida? O que é que pode estar matando aquilo que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida? Porque no verso 21, ele vai nos dar o exemplo da candeia, dizendo, olha, quem é que coloca uma luz escondida? Quem é que vai colocar uma luz a não ser num lugar que está apropriado? Depois no verso 26 ele vai usar de novo a parábola da semente, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente vai crescer, embora ele não entenda, embora ele não saiba o que está acontecendo debaixo da terra. Ela está crescendo, ela está produzindo raízes, até que chegará o tempo em que ela sairá da terra como um caule. E chegará o tempo que ela se tornará uma árvore, e chegará o tempo que ela produzirá frutos, e chegará o tempo então em que ele poderá colher. Sabe, a Bíblia fala o tempo todo sobre a lei da semeadura. Talvez hoje você esteja colhendo coisas que você plantou no passado, mas com base no que você está semeando hoje, o que você vai colher amanhã? Com base no que você está semeando hoje, o que os seus filhos irão colher? Porque pode ser que você está semeando e você está desanimado, porque você não está vendo nada acontecer. Mas antes da árvore crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo. Antes de uma árvore produzir frutos, primeiro ela produz raiz. Tenha paciência, porque tudo que o homem semear, a Bíblia diz, ele irá colher. No verso 30 ele vai dar o exemplo do grão de mostarda. Com que podemos comparar o reino de Deus? Como podemos descrever? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se pode plantar na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem se abrigar na sua sombra. Querido, você não tem noção do poder de uma semente, principalmente de uma semente no reino de Deus, principalmente do reino de Deus, principalmente daquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é como uma sementinha, é uma palavra, sabe, é uma boa ação, é a explicação do evangelho para uma pessoa. Você não tem ideia do que essa semente é capaz de produzir. Mas o texto diz que, embora seja uma semente pequena, ou seja, eu só falei de Jesus, eu só comentei de Jesus, eu só expliquei de Jesus, aquilo pode crescer de tal maneira a alcançar gerações, descendências. Aquilo pode crescer de tal maneira a influenciar sociedades inteiras e transformar a vida do ser humano. E aí no capítulo 4, no verso 35, nós vamos encerrar com a história de Jesus acalmando a tempestade. Jesus aqui faz um convite para os discípulos, ele diz, vamos para o outro lado. O convite é de Jesus, mas sabe o que acontece no meio do caminho? Eles são atormentados por uma tempestade. Não é porque Jesus te chamou que você não vai enfrentar dificuldade. Jesus está dizendo, vamos para o outro lado, só que até chegar do outro lado, há tempestade, há crise. E muitas vezes nós pensamos assim, não, se tem tempestade, se tem crise, é porque Deus não mandou. Não, não significa isso. Significa sim que nesse mundo passaremos por lutas, tribulações e aflições. Mas se Jesus está no barco, nós não precisamos temer. E ele vai dizer isso, olha, homens de pouca fé, eu estou no barco. Vocês não precisam temer as tempestades, porque esse Jesus aqui, ele acalma a tempestade, ele silencia a tempestade, mas ele também frustra os planos que Satanás tinha para a vida daqueles homens. Esse é o nosso Deus.
Ele é a voz de muitas águas, Ele é a voz dos trovões, Ele é aquele que acalma a tempestade, que silencia o mar, mas Ele também é aquele que frustra os planos que o inimigo tem sobre a sua vida. Talvez um dos maiores ensinamentos desse texto tenha a ver com a semente, e hoje uma semente está sendo derramada sobre a sua vida, uma semente está sendo semeada sobre a sua vida. A minha oração é que essa semente, assim como o grão de mostarda, por mais que seja pequena, que ela possa crescer, que ela possa frutificar, que ela possa de fato preparar para as futuras gerações uma grande colheita, que você possa entender que a sua vida nessa terra também é uma semente, que você possa entender aquilo que Deus está fazendo. Deus, eu quero pedir ao Senhor por entendimento das suas parábolas, eu quero pedir ao Senhor discernimento espiritual sobre a sua vontade, Pai. Que nós possamos nessa manhã identificar tudo aquilo que está sufocando as sementes do nosso coração, identificar todas as trincas que Satanás tem investido para roubar as sementes das nossas vidas, ó Pai. E que Deus, tudo isso seja derrotado e que o nosso coração seja preparado pelo Senhor para ser uma terra frutífera, um solo fértil, um terreno fértil, e que toda semente lançada do Senhor sobre as nossas vidas venha crescer, venha prosperar, venha frutificar e venha gerar uma colheita grande, Pai, a fim de abençoar muitas pessoas. Obrigado pela sua palavra ministrada, essa oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã.